Na floresta de Palmyry, localizada ao norte da capital polonesa Varsóvia, durante os anos iniciais da ocupação nazista, entre 1939 e 1940, uma série de execuções brutais foi realizada pelos soldados alemães. A imagem retrata um desses momentos sombrios da história. Um grupo de civis poloneses, incluindo intelectuais, professores, judeus e outros prisioneiros políticos, está sendo conduzido por militares do regime nazista para um local de execução. Muitos dos prisioneiros aparecem com os olhos vendados, carregando sacolas ou pacotes simples, demonstrando que haviam sido retirados à força de suas casas ou locais de trabalho. Os soldados nazistas, vestidos com seus uniformes típicos e capacetes, cercam os civis em meio à densa vegetação da floresta, compondo um cenário de tensão e tragédia. Esses assassinatos em massa fizeram parte de um esforço sistemático do Terceiro Reich para eliminar líderes da sociedade polonesa e silenciar qualquer forma de resistência. Esta rara fotografia aérea retrata a praia de Omaha, na costa da Normandia, nas primeiras horas da madrugada de 6 de junho de 1944, o histórico dia D. A cena transmite um silêncio inquietante e quase surreal, um contraste chocante com o violento confronto que tomaria esse mesmo local pouco tempo depois. Ainda sem os rastros da guerra visíveis, o cenário exibe campos cultivados, casas e uma faixa de areia tranquila, prestes a se tornar palco de uma das maiores e mais sangrentas operações militares da história moderna. Nesta fotografia histórica, tirada entre os anos de 1870 e 1890, vemos uma mulher, conhecida como Lumberjill, termo usado para designar as trabalhadoras do setor madeireiro, carregando uma pesada carga de lenha nas costas. A cena se passa em uma região rural da Colômbia Britânica, no Canadá, e mostra com clareza as duras condições enfrentadas por muitas mulheres da época. Com o corpo curvado sob o peso do fardo de madeira empilhada, preso a uma estrutura de madeira apoiada por tiras sobre os ombros, ela segue seu caminho com passos firmes, vestida com roupas simples e resistentes. A imagem transmite não apenas a dificuldade física da tarefa, mas também a dignidade e determinação de quem desempenhava um papel essencial na sobrevivência das famílias e comunidades. Nesta fotografia devastadora, vemos o interior de um dos fornos crematórios do campo de concentração de Buchenwald, situado nos arredores de Weimar, na Alemanha. Dentro das câmaras, ainda é possível ver restos mortais, ossos carbonizados e cinzas humanas, evidências macabras do extermínio sistemático promovido pelo regime nazista. A imagem foi registrada em 14 de abril de 1945, apenas 3 dias após o exército dos Estados Unidos libertar o campo, no dia 11 do mesmo mês. Na ocasião, os soldados americanos encontraram milhares de sobreviventes em estado de extrema desnutrição, cercados por sinais evidentes da barbárie. O campo de Buchenwald havia se tornado símbolo do sofrimento humano imposto a judeus, prisioneiros políticos, ciganos, homossexuais e outras vítimas do ódio nazista. Fotografia de um enorme protesto antinazista realizado em Berlim no ano de 1933, logo após a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Em meio a uma multidão compacta, homens e mulheres de todas as idades se reúnem em frente ao prédio neoclássico da antiga Galeria Nacional, expressando sua indignação diante do crescimento do regime totalitário que começava a moldar o destino da Alemanha e da Europa. Um detalhe marcante da imagem é a bandeira que aparece em destaque, uma suástica invertida e riscada, utilizada como símbolo de repúdio à ideologia nazista. A presença desse símbolo em meio ao protesto reforça o espírito de resistência e coragem de parte da população, que mesmo sob forte repressão, arriscava sua segurança para lutar contra o avanço do ódio, da opressão e da censura. Em 1967,
uma cena inusitada chamou a atenção. O Batman, sim, o Cavaleiro das Trevas, foi fotografado montado em um elefante. Vestindo seu clássico traje da época, ele parecia bastante confiante, como se esse fosse apenas mais um dia comum em Gotham, com um toque de circo. Embora o visual lembre bastante o Batman que conhecemos nas telonas e nas séries modernas, a versão da década de 60 tinha um charme próprio, mais colorida, mais leve e com muito bom humor. Diferente das versões mais recentes que deslizam por arranha-céus e voam com suas capas tecnológicas, esse Batman precisava de métodos bem mais terrestres para se locomover. E por que não um elefante? Em 1924, algo inusitado aconteceu nas ruas. Um hipopótamo de circo foi usado para puxar uma carroça. Embora as carroças puxadas por cavalos ou bois fossem comuns na época, essa cena foi uma verdadeira raridade. O hipopótamo, geralmente associado a ambientes aquáticos, estava ali desafiando as expectativas e trazendo um toque peculiar ao cotidiano da cidade. Essa imagem inusitada ficou marcada como uma curiosidade única da época, misturando o mundo do circo com a vida urbana. Em 1930, em Los Angeles, nos Estados Unidos, um policial abordou um homem que estava dirigindo um carro de avestruz. A cena chamou a atenção pela peculiaridade do veículo, que ao invés de ser puxado por cavalos ou motor, era puxado por aves exóticas, neste caso, avestruzes. Esse momento se destacou como uma curiosidade inusitada da época, refletindo as excentricidades e a criatividade que marcaram aquele período nos Estados Unidos. Em 1967, uma cena inusitada chamou a atenção. No ano de 1960, em Seattle, nos Estados Unidos, uma jovem ousada foi flagrada pilotando uma motocicleta em alta velocidade pelas ruas da cidade. Vestida de forma elegante e com os cabelos impecavelmente presos, ela desafiava estereótipos e mostrava que estilo e atitude podiam sim andar lado a lado, ou melhor, acelerar juntos. No ano de 1909, os lendários irmãos Wright realizaram um voo de demonstração com seu avião inovador sobre os céus da França. A cena surpreendeu a todos que estavam no solo, entre carruagens puxadas por cavalos e olhares curiosos voltados para o céu. Muitos mal podiam acreditar no que viam. Aquele estranho e barulhento pássaro de madeira e pano desafiava tudo o que se conhecia até então. Era o início de uma nova era, em que o céu deixava de ser apenas para os sonhos. No ano de 1918, 2 pequenos filhotes de passarinho pousaram delicadamente sobre o charuto que um homem segurava entre os dentes. Em vez de espantá-los ou se mover, ele apenas abriu um sorriso tranquilo, como se compreendesse a simplicidade mágica daquele momento. Era como se a natureza, por um breve instante, tivesse lhe oferecido um gesto de confiança e leveza. E ele soube retribuir com respeito e serenidade. Esta curiosa fotografia foi tirada em Londres no ano de 1930, durante uma inusitada competição de tornozelos. As participantes ficavam sentadas atrás de um painel que escondia o rosto e o corpo, deixando apenas as pernas expostas. O júri, neste caso um policial, avaliava os tornozelos criteriosamente, como se fossem obras de arte. Pode parecer estranho hoje, mas naquela época concursos assim eram levados a sério e faziam parte de um ideal de beleza bem peculiar. Já ouvimos falar de modelos de mãos, de pés, até de cabelos. Mas sim, houve uma época em que os tornozelos também brilharam nos palcos da estética. Na tarde do dia 21 de outubro de 1967, em meio ao clima tenso de protestos contra a Guerra do Vietnã, uma jovem mulher se destacou não pelo grito, mas pelo gesto. Diante de uma fileira de soldados armados com baionetas, ela estendeu delicadamente uma flor, um simples cravo rosa, como quem oferece paz em vez de confronto. Na frieza do aço,
Sua flor parecia frágil, quase ingênua, mas naquele instante, ela simbolizava algo imenso: a recusa à violência, o poder silencioso da esperança e o apelo por um mundo onde as flores substituam as armas. Esta cena não é apenas uma luta, é uma autêntica disputa de boxe registrada em 1913. Naquela época, o ringue não era palco de espetáculo, mas sim de pura sobrevivência. Os lutadores, cobertos de sangue e cansaço, não estavam apenas disputando um cinturão, mas provando sua resistência, coragem e vontade de continuar de pé, custasse o que custasse. Diferente do boxe moderno, com suas regras refinadas e proteções reforçadas, os pugilistas de 100 anos atrás enfrentavam a dor como parte inevitável do caminho, e um sangramento, por mais intenso que fosse, era apenas mais um detalhe no meio da guerra que se travava com os punhos. Maio de 1944, Auschwitz-Birkenau. Em meio à barbárie e ao silêncio que precede o horror, uma cena de singela humanidade. Uma criança judia encontra um dente de leão no chão e o mostra aos seus amigos. Cercadas pela incerteza e pelo medo, aquelas pequenas mãos seguram uma flor como quem segura um instante de esperança, mesmo que breve. Sentados na grama, às portas das câmaras de gás, aqueles olhares infantis ainda encontravam beleza nas pequenas coisas. Um gesto tocante que grita mais alto que o ódio e a violência ao redor. Em 1925, diante de um espelho e sob o olhar atento de seu fotógrafo pessoal, Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler ensaiava os gestos e expressões que usaria em seus discursos. Essa imagem, marcada pelo contraste dramático entre luz e sombra, revela mais do que um simples momento de preparação. Mostra o cuidado quase teatral com que ele moldava sua presença pública, buscando convencer, manipular e dominar. Cada gesto era milimetricamente calculado para provocar emoção nas massas. Essa encenação do poder seria, tragicamente, um dos ingredientes do discurso que arrastaria o mundo para a escuridão anos depois. É difícil olhar para essa foto sem sentir um aperto no peito. 2 bebês, envoltos em cobertores, estão pendurados em uma parede de pedra com uma placa acima deles que diz, em francês, "à venda". Para quem entende o idioma, a tradução é devastadora. A imagem, tirada em um contexto de pobreza extrema, possivelmente nos períodos entre guerras ou durante a Grande Depressão, retrata um ato de desespero. Pais que, diante da miséria, viam na entrega de seus filhos a única chance deles sobreviverem. Não sabemos seus nomes, suas histórias ou para onde foram depois, mas essa fotografia permanece como um grito silencioso da dor de uma época em que a fome e o abandono falavam mais alto do que qualquer instinto. Em meio à brutalidade da guerra, um gesto de humanidade. Na imagem, registrada em maio de 1945, o soldado americano Robert A. Vincent, natural de Long Island, em Nova York, se ajoelha diante de 2 crianças japonesas em estado visível de exaustão. Elas haviam sido encontradas em Gusukuma, na ilha de Okinawa, durante o avanço das tropas norte-americanas rumo à pista de Makinato, um dos últimos pontos estratégicos na sangrenta Batalha de Okinawa, uma das mais devastadoras do Pacífico. Com um olhar calmo e gesto cuidadoso, Vincent lhes oferece uma ração K, um pacote de alimentação militar básica. Ao fundo, um homem mais velho, talvez parente das crianças, observa em silêncio, entre o medo e o alívio. A imagem revela o contraste brutal entre o cenário de destruição e o cuidado momentâneo, onde um simples ato de compartilhar comida se torna símbolo de compaixão em meio ao horror. Essas pequenas ações, embora silenciosas, registram a capacidade humana de empatia mesmo nos períodos mais sombrios da história. Uma performance quase fatal em nome da arte. Londres, 1936. Em meio ao burburinho da Exposição Internacional Surrealista,
Um dos nomes mais excêntricos da arte moderna, Salvador Dalí, decidiu fazer sua entrada de maneira absolutamente surreal, vestindo um traje completo de mergulho de águas profundas. A ideia era simbolizar sua imersão nas profundezas do subconsciente durante uma palestra. Contudo, o plano performático quase terminou em tragédia. Enquanto falava, ou tentava falar, com o pesado capacete fechado e segurando 2 cães na coleira, Dalí começou a sufocar dentro do traje, pois o suprimento de oxigênio era inexistente. Em pânico, os presentes se mobilizaram e alguém finalmente conseguiu abrir o capacete com uma chave inglesa, salvando o artista. Na imagem, vemos Dalí no centro da cena, com o traje ainda preso ao corpo, cercado por figuras da elite artística e cultural da época. À sua maneira dramática e provocativa, o episódio se tornou um símbolo do surrealismo em sua forma mais extrema. Uma mistura de genialidade, absurdo e perigo real. Najaf, Iraque, 31 de março de 2003. Em meio ao caos da guerra, uma imagem eternizou a força do amor paterno diante da humilhação. Um homem iraquiano, detido pelas forças da coalizão e forçado a usar um capuz preto como prisioneiro de guerra, senta-se no chão seco e empoeirado, cercado por arame farpado. Apesar da própria condição de vulnerabilidade, ele envolve o filho pequeno, um garoto de apenas 4 anos, em seus braços, tentando protegê-lo, ainda que simbolicamente, da brutalidade ao redor. Com uma mão gentil, cobre os olhos do menino, talvez tentando poupá-lo da visão do conflito, talvez para que ele se sinta seguro, mesmo que por um instante. Os sapatos do menino, cuidadosamente deixados ao lado, são um detalhe simples, mas profundamente comovente. Sinal de uma infância que deveria ser apenas isso: infância. Ano de 1986. Interior da sala de controle do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética. O ambiente, com suas paredes tomadas por botões, luzes e painéis de medição, é o cérebro da operação. 4 operadores de jaleco branco, concentrados em suas estações, monitoram os complexos sistemas que alimentavam a usina com a energia de fissão. O chão de ladrilhos frios, o teto geométrico e as luzes fluorescentes compõem um cenário que parece saído de um filme de ficção científica, mas era realidade. Era ali que decisões cruciais eram tomadas, e foi também ali que, em uma fatídica madrugada de abril, erros humanos, falhas de projeto e decisões políticas mal alinhadas se entrelaçaram para desencadear o pior desastre nuclear civil da história. Com o rosto molhado de lágrimas e o coração tomado por uma mistura indescritível de alívio e emoção, o jovem Joseph Gutman, de apenas 19 anos, encontra-se nos braços do sargento William Best. Mais do que um abraço, este é um reencontro entre 2 sobreviventes, um da guerra, o outro do inferno humano que foi o Holocausto. Joseph, nascido em Nowy Sącz, na Polônia, foi o mais velho entre 6 irmãos. Sobreviveu a horrores inimagináveis. Passou por diversos campos de concentração nazistas, entre eles Auschwitz e Buchenwald. No dia 11 de abril de 1945, a liberdade veio pelas mãos das forças norte-americanas, e foi naquele momento que conheceu o sargento Best, comandante de uma unidade de tanques. Com o tempo, o vínculo entre os dois se tornou algo além da fraternidade militar. Best informalmente adotou Joseph como um filho, estendendo-lhe apoio, proteção e mais tarde um novo destino. Graças a seus esforços, Joseph pôde emigrar para os Estados Unidos e recomeçar a vida. Ao chegar à cidade de Nova York, matriculou-se na escola profissionalizante All-Art Trade School, onde decidiu transformar cicatrizes em arte, especializando-se em joalheria. A cena é profundamente perturbadora. Um grupo de meninos poloneses, ainda com os corpos frágeis da infância, aguarda em silêncio enquanto são observados por médicos pertencentes às forças da SS.
Eles estão sendo avaliados não por sua saúde, mas por algo muito mais perverso: sua adequação racial para serem germanizados, isto é, arrancados de suas famílias e integrados à força na sociedade nazista, caso fossem considerados racialmente puros. Aqueles que não se encaixavam nos critérios doentios da ideologia nazista eram muitas vezes condenados a destinos inimagináveis, enviados para campos de extermínio ou para trabalhos forçados, desaparecendo no silêncio cruel da história. Vestido com um jaleco branco marcado com o símbolo da SS, o médico em destaque na imagem parece indiferente à humanidade diante de si. Para o regime que ele servia, aquelas crianças não passavam de números, de exemplares a serem classificados. Mas por trás de cada olhar assustado, de cada cabeça raspada, havia um nome, uma história, uma família, vidas despedaçadas por uma máquina de ódio sistemático. Na imagem, vemos um combatente francês em plena Segunda Guerra Mundial, envolto em gelo e neve, com o rosto parcialmente congelado e os olhos semicerrados pelo frio cortante das montanhas alpinas. Sobre os ombros, ele carrega uma MG-42, uma metralhadora alemã temida por seu poder de fogo e cadência impressionante. O armamento, agora em mãos inimigas, representa uma inversão simbólica de poder. O instrumento de opressão nazista se torna ferramenta de resistência. Seu corpo está coberto por uma grossa camada de neve e uma longa tira de munições envolve-lhe o peito como uma armadura improvisada. O inverno de 1944, nas regiões montanhosas da Europa, foi impiedoso, e a luta contra as forças do eixo nessas condições era tão brutal quanto o frio que congelava até os ossos. Esta fotografia capta mais do que um momento de guerra. Ela é uma representação da dureza, da resiliência e da determinação de homens que, mesmo diante do terror da guerra e do castigo da natureza, permaneceram firmes. A imagem também nos lembra das realidades cruas do front, onde cada arma, cada bala, cada passo era uma escolha entre a vida e a morte. Imagem comovente de uma mãe alemã em lágrimas, registrada em 1955, ao saber que seu filho, capturado durante a guerra, não resistiu aos campos de prisioneiros na União Soviética. A dor estampada em seu rosto representa a angústia de milhares de famílias marcadas pelas perdas e horrores deixados pelo conflito. 6 homens poloneses, momentos antes de serem executados por um pelotão de fuzilamento alemão, na cidade de Bydgoszcz, em 9 de setembro de 1939. A imagem eterniza um dos inúmeros episódios brutais que marcaram o início da ocupação nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, nos Estados Unidos, um trabalhador chinês foi fotografado usando um cartaz improvisado pendurado no pescoço. Nele, lia-se uma mensagem que destacava sua nacionalidade chinesa, na tentativa de se proteger da onda de hostilidade e nacionalismo direcionada contra os nipo-americanos após o ataque a Pearl Harbor. Durante esse período, milhares de pessoas de ascendência japonesa foram enviadas à força para campos de internamento, e muitos outros asiáticos temiam sofrer represálias por engano. A imagem é um retrato marcante do preconceito e da tensão racial que marcaram aquele momento da história americana.